Olá, sejam todos muito bem-vindos ao RadioCast. Meu nome é Ana Luísa Westphalen, eu estou aqui com Felipe Miranda, o Jojo Waxman e um convidado gigante. Quando a gente idealizou o RadioCast, a nossa ideia era trazer as pessoas mais inspiradoras do mercado, ou como o Felipe gosta de dizer, os grandes praticantes do mercado, né? Os acertadores, né? E hoje a gente tem aí um gigante para essa conversa. Eu tenho aqui conosco o gestor e fundador da SPX, Rogério Xavier. Tudo bem, Rogério? Obrigado aí pelo convite, é um prazer participar e espero contribuir com a discussão. Pô, Rogério, primeiro, super obrigado. Temos certeza que você vai mais do que contribuir aqui. É uma honra para a gente receber você. E acho que teria várias formas de começar, várias coisas que eu quero ouvir de você, mas não posso ser de outro jeito depois do que vocês fizeram aí nesse primeiro trimestre, né? Tem como... Você costuma dizer que o mercado precisaria construir uma estátua para o Stuhlberger, mas acho que precisava ter uma sua junto ali, né? Explica pra gente o bom desempenho aí, como é que vocês conseguiram, mercado meio de lado, difícil, volátil, rotation, alta dos yields, o Brasil complicado e vocês com um desempenho espetacular aí, um grande destaque na indústria. Antes da gente olhar pra frente, acho que vale a pena entender um pouquinho como que vocês construíram esse belo resultado aí. Bom, basicamente eu acho que não teve nenhuma grande genialidade no que a gente fez, né? Na realidade, essas alocações, né, e esse é um perfil que a SPX tem, né, de ela sempre tentar antecipar quais serão as futuras discussões que o mercado terá, né? E sempre olhando para a parte de precificação e tentando entender o que o mercado está achando, né, e o que o preço nos indica e comparar com o nosso cenário. Então, no meio do ano passado, quando a pandemia já dava sinais de algum arrefecimento depois, né, eu digo em termos econômicos, né, depois dos apoios que os governos fizeram, seja em termos de política monetária ou expansão fiscal, o que a gente olhava, principalmente nas curvas de juros, eram inclinações muito baixas para um cenário que parecia que você ia ter a tal da recuperação em V nos países desenvolvidos, né, principalmente nos Estados Unidos, que estava fazendo grandes estímulos monetários e fiscal, e a curva era muito achatada, né? Eu me lembro de ter falado em algum evento aí no passado que qualquer inclinação de curva de 2,10 a 25 basis points, não me diz qual é o país, eu tomo. Não precisa me botar... qualquer inclinação de curva 25 basis points do 2,10, Japão, Suíça, não importa o país, eu tomava. E foi o que a gente fez. Também comentava ano passado que a gente não esperava ganhar dinheiro nenhum com aquilo o ano passado, porque uma vez que os bancos centrais estavam fazendo compras maciças de título, eles jogavam essa inclinação para baixo, mas que à medida que você fosse vendo os efeitos, né, e provavelmente quando você entrasse em 2021 com vacina e melhoras na perspectiva da pandemia, você ia voltar da política monetária. Então, que isso, de alguma maneira, ia fazer com que as curvas inclinassem. Então, assim, de novo, não tem genialidade. É basicamente você olhar para um exagero de precificação e dizer, bom, isso aqui não é razoável ficar por muito tempo, especialmente para maturidades muito longas, né? Porque pensa só, uma vez que o mercado ele trouxe a taxa de juros de curto prazo para zero ou para negativo, para isso ficar inclinado negativamente é muito difícil. Imagina, vai ficar o 2 a menos 25 e o longo a menos 50? É muito difícil, porque se você tem espaço, né, para ainda fazer mais política monetária, né, você cortava os juros no curto prazo, mais ainda.
Então, assim, o risco-retorno da posição era absurdamente bom, porque eu tinha 25 vezes para perder, se fosse para o zero, né? Vou supondo no caso dos Estados Unidos, e se o negócio voltasse para uma perspectiva de melhora, que já era meio assim, meio consenso quando as pessoas olhavam para frente, que você tinha um upside muito grande. E isso veio se materializando a partir do quarto trimestre e desse primeiro trimestre. Então, não foi nada que a gente pensou nesse início de ano que acabou se realizando. Na realidade, foram alocações que a gente fez no meio do ano passado que performaram nesse início de ano, e eu acho que ainda vão ter continuidade, né? Eu acho difícil o mercado, a partir desse ponto, andar muito mais do que já andou, basicamente porque você tem o curto ancorado, e você vai ter que duvidar, a partir de agora, você tem que duvidar da estratégia do Fed, né? O Fed, por exemplo, né? O Fed está falando o seguinte: ó, eu vou ficar com a taxa de juros paradas, mesmo que a inflação passe do meu target nos próximos 2 a 3 anos. Então, para você botar alto ali, né, que para na média do 10 anos, por exemplo, isso suba muito, o curto tinha que andar. E para o curto ter que andar, você tem que duvidar da estratégia do Fed. Então, você tem dois efeitos. Primeiro, você tem que duvidar da estratégia do Fed. E segundo, você tem que ir contra o imponderável, que também acontece. Tanto que é imponderável. Então, o prêmio do imponderável, assim, sei lá, teve vacina não funciona para a variante X e tudo que a gente vacinou até agora não adiantou de nada e a economia emburaca de novo e as curvas fecham tudo de novo. Assim, é um risco baixo, mas assim, tem risco. Sei lá, tem um monte de risco que a gente de novo, imponderável, que pode acontecer e o mercado não vai ficar botando altas, sem que, de fato, comece uma postura pelos bancos centrais mais ativa. Então, acho que é isso. Assim, eu acho que essa primeira pernada foi uma pernada fácil, assim, de pegar, porque era uma distorção de preços sobre uma realidade de mercado lá atrás. Agora você caminha para uma normalidade, você teve uma normalidade na inclinação da curva, e para andar mais a partir de agora, você precisa que os dados, né, entreguem, né, essa percepção de crescimento acelerado, com mais inflação, e aí que o Fed comece a mudar o discurso dele, né, e fazer um discurso mais hawkish, vamos dizer assim, para as curvas começarem a andar. Mas basicamente é isso. Mas você tá nessa posição ainda? Tem gente falando do 10 anos indo ali para 2,20, alguma coisa. Você tem algum target para isso ou você já reduziu bem aí? Na realidade, a gente não gosta muito da posição nominal. A gente gosta mais da posição de juro real. Porque o para-ordenado para a gente parece equivocado, né? Porque quando eu estou olhando aqui para as telas, a inflação 5 anos dos Estados Unidos está perto de 2,40 no CPI. Se você tirar, sei lá, 20 basis points, né, da diferença do PCI para o CPI, você vai dizer que a inflação do forward de 5 anos, né, está 2,20, que é acima do target do Fed. Então, o que o mercado está me dizendo é o seguinte: ele está me garantindo que daqui os 5 anos forward, né, depois de 5 anos à frente, que a gente vai continuar com a inflação acima do target do Fed. Ou seja, o mercado está me garantindo que o juro vai ser alto. Então, assim, eu quando olho por assim, juro real zero, com uma inflação persistentemente acima do target dele, depois de ter se passado 5 anos,
É porque provavelmente o nível de juros reais nos Estados Unidos mudou, é mais alto. O neutro acabou que é mais alto. Então você vai precisar de mais juros para você trabalhar com uma inflação mais em linha com o target dele. Certamente não é zero, como o mercado está dizendo. E aí a gente tem na parte de juro real. Eu gosto de ficar no juro real, porque se você me garante que a inflação é alta, eu fico tranquilo que o juro também é alto. Rogério, eu trabalho na série Melhores Fundos aqui da Empíricos e a gente tem o nosso assinante, né, investidor pessoa física, e talvez, eu não sei se você tem muito essa dimensão, porque no seu dia a dia, né, você não, às vezes não tem tanto acesso com esse público, mas os nossos assinantes estão super satisfeitos com o desempenho do fundo, eles adoram você, fazem perguntas. Quando eu falei ontem, inclusive numa live, que a gente ia conversar com você, eles ficaram super curiosos para saber o que você ia falar sobre o cenário, e tem até uma história engraçada, assim, porque geralmente eles veem muito Rogério Xavier como um gestor que costuma ter uma visão mais pessimista do mercado, né? Essa é a imagem que eles fazem. E, inclusive, recentemente você comentou numa live em que você participou com o Luiz Stuberger da Verde que você estava vendo alguns sinais que te faziam ficar otimista. E foi curioso porque os nossos assinantes ficaram mandando um e-mail, mensagem, perguntando no plantão assim, nossa, o Rogério Xavier está otimista, né? O que ele está vendo, que ninguém está vendo? Será que isso é uma mudança muito grande? Porque é um discurso que geralmente você estava na outra ponta. Entre os fatores que você mencionou para estar começando a ficar otimista é a sinalização do Banco Central de quando ele tirou o Forward Guidance, né, da comunicação dele, de que ele estaria inclinado a iniciar o ciclo de aumento de juros. Você sempre foi muito crítico no sentido de que o Banco Central demorou para agir, ficou behind the curve. Eu queria saber qual que é a sua avaliação da elevação dos juros recente do Banco Central, né, um pouco mais agressivo do que imaginava, da comunicação recente. O que você está achando desse posicionamento do BC? Assim, primeiro, eu acho que essa visão de pessimista e otimista ela não existe, né? Eu acho que a gente olha o mercado realisticamente. Para nós, o que importa é preço. Assim, às vezes a gente fala que a gente está mais negativo que o mercado, porque o mercado tem uma visão de cenário positiva e bota os preços totalmente em níveis que a gente acha que não são condizentes com o cenário. Então, você ir contra, né, que é ir para o lado supostamente negativo, é pessimismo, mas não é. No final, você pode já estar achando que o mercado está exagerado. Mas, enfim. Sobre o Banco Central, eu acho que é evidente, né? Assim, eu acho que os dados falam por si só o erro que o Banco Central cometeu, né? A gente vai ter inflação agora no meio do ano beirando 7,5%, né? Então, eu acho que é muito acima do teto da banda, tudo bem que é no calendário, mas lembrar, né, que além da inflação ter sido muito alta, você também tem tido diversas interferências, né, seja do Congresso, seja do próprio Executivo, na própria política de preços administrados, né? Agora, hoje, vai se votar se o preço dos remédios, né, não vão poder ter os aumentos que foram definidos. Ontem estava se discutindo o plano de saúde, enfim, a gente discute energia elétrica, o presidente agora fala do preço da gasolina, que é um cenário muito parecido e perigoso com o que a gente teve lá em 2015 com a presidente Dilma, né? E isso não adianta absolutamente nada, né? Você pode ter um refresco de curto prazo, seja no bolso das pessoas, seja na inflação, mas isso só acumula pressões para frente.
né? Então, uma política que você faz agora, né, vai tendo o efeito, né, com propagação para o médio e longo prazo. Você devia conter isso agora, que o Banco Central está com a política monetária sendo corrigida, né, e em vez de ficar postergando esses aumentos e fazendo com que essa inflação se propague para horizontes mais longos. Mas, enfim, mas é óbvio que é super bem-vindo o ajuste na política monetária. O Banco Central deixou o dólar muito solto. Eu achei uma ingenuidade do governo achar que a gente poderia simplesmente botar o juro real em patamares negativos, né? Com uma dívida tão alta que isso não ia ter efeito no câmbio. As pessoas, de novo, eu tenho uma percepção muito crítica, né? Vocês acompanham nossos comentários sobre o câmbio há muito tempo, que as pessoas se pegam muito numa variável, né, que é o conta corrente do balanço de pagamentos, como sendo a única expressão, né, do que vai explicar o preço do câmbio no Brasil. Isso não é verdade. No final, tem milhares de poupadores brasileiros que se sentirem não remunerados na sua moeda local, que eles vão buscar outras alternativas. Aí teve gente que buscou alternativas em ativos reais, como bolsa de valores, fundos imobiliários, private equity fund, e teve gente que também buscou alternativas na moeda americana. Então, o que eu acho que aconteceu é que o equilíbrio da política macroeconômica ela ficou totalmente bagunçada, né? Fiscal por um lado, política monetária para o outro lado. A gente fez uma expansão de crédito também importante e assim, o resultado, né? Porque a inflação é consequência, né? Ela não é causa, ela é consequência. Foi que você captou uma inflação muito alta, da qual eu acho que ela tinha que ser combatida. O Banco Central, no começo, falava que era uma inflação de alimentos, e aí, de repente, a gente viu que o core subiu. Com uma recessão grande, assim, é razoável a argumentação que eles impediram que a recessão fosse ainda maior, é verdade, mas a gente teve uma recessão de 4%, um decréscimo do PIB de 4%, não é pouca coisa, com uma inflação de 7%, 7,5%. É muito alta para um país que teve uma recessão. E com o core inflation acelerando. Então, essa história, né, de que a inflação foi de alimento, a inflação foi de combustível, tá, e como é que você explica o core? Aí ninguém mais fala sobre o core. Então, eu acho que está muito evidente que teve um erro, e continuo achando que o Banco Central, ao dizer que vai fazer um ajuste parcial, continua errando. Porque qual é a vantagem, né? Se ele realmente está comprometido com a meta de inflação, qual é a vantagem de se amarrar que o ajuste é parcial? Não tem vantagem nenhuma nessa comunicação. O Banco Central devia dizer o seguinte: ó, eu estou comprometido com a meta e vou fazer o necessário para fazer com que a inflação volte para a meta. Ponto. Qual vai ser esse nível? Não tenho a menor ideia. Não sei qual vai ser a inflação. Então, assim, eu vou, dado que o leque, né, tá com uma variação muito grande no cenário, nas projeções, a incerteza está muito alta, eu vou trabalhando e vou calibrando a política monetária até que eu alcance meu objetivo de trazer a inflação de volta para o centro da meta. Ah, mas eu tenho que olhar para o PIB. Tá bom, então, no final, é isso, né? É por isso que as expectativas de inflação sobem, não por outro motivo, porque você tem um fiscal desancorado, né? E você tem inflação alta, as pessoas dizem o seguinte: ó, no final o que está acontecendo é a tal da história
de que há algum constrangimento em poder trabalhar com juros muito altos, né, enquanto você não resolve a sua questão fiscal. E aí o que acontece é isso mesmo, né? As expectativas de inflação, elas sobem, as inflações implícitas sobem, os juros futuros sobem. Que é isso, né? Este Banco Central não parece um Banco Central comprometido em atingir a meta de inflação. Embora o discurso seja esse, as ações são totalmente diferentes do discurso. Rogério, só pegando um gancho, então, fazendo um paralelo com o que você falou sobre o Fed, quer dizer, para se posicionar na Treasury, quer dizer, você tem que achar que o Fed não vai fazer o que está dizendo, né? E o imponderável do outro lado. Quando você traz esse paralelo para o Brasil, quer dizer, ainda que o Banco Central aqui esteja talvez uma inflexão aí na direção sendo menos criticado do que o Fed está sendo, quer dizer, como é que está como é que você enxerga o posicionamento? Você falou que gosta do juro da NTNB, mas como é que você vê isso versus apostar contra ou a favor do Banco Central? Na realidade, eu estou achando uma moleza apostar contra o Banco Central, né? Porque a cara do Felipe rindo, para vocês que estão ouvindo não estão vendo, mas mas tá fácil, né? Porque assim, trabalhar com juro negativo no Brasil, sinceramente, dada a situação fiscal que a gente se encontra, é forte. Assim, eu nunca vi assim, essa proeza de ser tão agressivo nessa calibragem, né? Eu acho que essa ia ser justamente a outra pergunta, assim, pô, o Felipe falou do primeiro trimestre, mas pô, a SPX completou 10 anos e você tem todo um histórico muito maior do que esse antes, quer dizer, tentar comparar um pouco desse momento de mercado de juro tão negativo com outras coisas que você já viveu aí, até para se tem algum paralelo. No final, esse ano eu estou fazendo 36 anos de mercado. Então, eu já vi desde a década de 80 até hoje, né? Então, eu já vi a hiperinflação, né? E é difícil falar para as pessoas que não é um passado assim que sumiu da minha cabeça, que eu nunca mais vou ver. Então, o que eu acho é o seguinte, quando eu olho para as inflações implícitas no Brasil, eu acho elas assim irresistivelmente de graça. Porque a implícita está rodando aí nas partes mais longas, né, nos forwards de inflação, tipo quase 4,80. Né? Mesmo as mais curtas estão rodando entre 4,5, um número entre 4,5 e 5. A meta de inflação do Banco Central para o ano que vem é 3,5, sendo que esse ano a projeção dele é 5%. Né? Suponha que dê tudo certo. Deu tudo certo, o Brasil vacinou todo mundo, a economia reagiu, o problema fiscal foi embora, a gente fez reforma pra caramba, passou a tributária, passou a administrativa. Quanto vocês acham que vai ser a inflação? 3,5? Foi lá para o... Eu vou perder 100 basis points se eu estiver errado. Suponho que vai ficar um prêmiozinho pelo menos de 20, 30 basis no mercado, né, para o 3,5. Eu vou perder 100 basis points para ver se o Brasil fez o seu dever de casa, se essa briga com o Senado, com o Arthur Lira, que começou, sei lá, mal começou o mandato deles, já está brigando com o Paulo Guedes, a gente já tem uma confusão orçamentária grande, fala-se que não tem mais reforma até o final desse mandato. É 100 basis points que eu vou perder. E se der errado? Se a gente escorregar para um caminho da Argentina, 10 vezes a inflação atual, a gente está falando, sei lá, de 50% de inflação. Então, sei lá, 1 para 10, assim, pô, assim, é muito irresistível. Ou o Banco Central chega para mim e fala, garotão, você vai perder.
o juro agora não é mais 2,75. Eu tenho até dificuldade de falar esse número. O juro não é mais 2,75, ele é 12,75. Aí eu falo, caramba, o cara está realmente disposto a jogar essa inflação não só para 3,5, como para 3 e sei lá para que número é. Ele chega para mim e diz o seguinte, eu vou fazer um ajuste parcial, nem para o neutro eu vou. Entendeu? Assim, de novo, eu não estou torcendo contra o Brasil. Eu só estou dizendo o seguinte, ó, nós aqui somos passivos. As pessoas precisam entender isso. A gente é passivo, a gente só fica recebendo informação. E a informação que chega para nós olha as informações que chegam para a gente. Ó, o Congresso não está preocupado com o ajuste fiscal, uma vez que o orçamento que a gente acabou de ver, né? O Executivo também não parece, tirando o ministro lá da Economia, que fica lá se debatendo para tentar fazer alguma coisa, mas que não tem tido muito sucesso em encaminhar uma agenda liberal e conseguir botar o fiscal de volta nos trilhos, né? Então, essa informação chega. O Banco Central diz que vai fazer ajuste parcial e o mundo está acelerando na direção de normalização dos juros. Assim, isso não é torcer contra, isso é olhar para os preços, né, e ver o seguinte, bom, a vantagem de você estar comprado no instrumento de inflação dado o preço atual é boa. Ah, deu tudo errado, bacana, olha só, é risco-retorno. Às vezes acontece, e eu vou torcer sempre pelo Brasil. Pô, assim, eu vou perder se o Brasil for bem e resolver todos esses problemas e não acontecer nada de errado e a inflação cair, eu perdi da vida. O problema é o seguinte, dado o risco que hoje você tem no mercado, fora as eleições do ano que vem, né? Dado as incertezas que você tem no mercado, eu acho que o risco-retorno é amplamente favorável, não é pouco favorável, não. É amplamente favorável. O que você prefere? Você prefere tomar um pré que tem taxas lá de 10% nominal, né, para daqui a 3, 4 anos, ou comprar a inflação com 1% de prêmio? Eu prefiro comprar a inflação. Se der errado, se eu tiver errado, eu sei quanto eu vou perder. Se der certo no nominal ali, esse juro sai de 10 para, sei lá, 8, 7 facilmente. Então, eu acho que a inflação está irresistivelmente barata. Irresistivelmente. Acho um erro. E outra coisa, dada essa discussão que o Brasil pode caminhar para uma situação de dominância fiscal, o juro real implícito nas maturidades, nos forwards mais longos, é de 5% real. Se o juro real lá na frente for 5%, a dívida PIB explode. Ou seja, o mercado está me dizendo que o juro real que está lá precificado é um juro real que o Brasil não tem condição de pagar. Porque nas nossas contas, a gente acha que o juro real máximo que equilibra a dívida, já supondo reformas, um crescimento nos próximos anos em torno de 2% a 3%, tudo cenário relativamente otimista para o que a gente viveu no passado recente, né? Fazendo reforma, crescendo. O Brasil, ele no máximo pode pagar juro real de 3%. Tem gente no mercado que tem um número mais baixo que a gente boa que diz que é 2%, mas a gente trabalha com 3%. O mercado está dizendo que é 5% não equilibra a dívida. Ou seja, você está me dizendo o seguinte, que o Brasil está numa trajetória, eu não digo de insolvência ou de não pagamento da dívida, mas ele está num caminho que a inflação tende a fazer uma grande parte do trabalho. Então, o mercado ele só me confirma que a direção é de mais inflação. Ou o mercado muda a precificação do mercado. Eu sei que é tudo prêmio, tudo prêmio de mercado. Eu só estou dizendo o seguinte, que o ex-post, o realizado, não vai ser esse. Porque se for,
né, no final, se a gente trabalhar com 5% de juro real, a gente está inviável. Então, como eu acho que não vai ser... É a mesma coisa quando você fala o seguinte, nas commodities, né? Dado a oferta de demanda, né, e o balanço de oferta e demanda, me dizem que se aos preços atuais, né, como a demanda é muito maior que a oferta, vai faltar o produto. Que é um absurdo falar isso, né? No final, o que ajusta é o preço. Você sobe o preço e aí a demanda ajusta ao aumento de preço. Não existe estoque negativo. O que existe é que o preço faz o ajuste. Então, eu estou falando a mesma coisa no caso da situação fiscal no Brasil. No final, se a gente se deparar com um cenário que o mercado está dizendo que a gente vai... Né, porque as pessoas estão pagando 5% ao ano de juro real. Eu estou dizendo que o governo não tem como pagar esse juro. Não, é inviável. E as pessoas estão dizendo que vai ser ainda maior que esse. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você acha que vai acontecer isso, compra inflação, porque não vai ser isso. Não vai ser. Faz uma alocação na inflação, porque você vai ganhar mais dinheiro do que nessa alocação que você está fazendo hoje. Não sei se ficou claro. Não ficou, eu até queria pegar, eu vi uma live recente sua, maravilhosa, uma live da SPX, até peço desculpa que eu tava com uma mão trocando uma fralda e com a outra jogando videogame com meu outro filho, então eu tava ouvindo meio de orelhada, mas se eu acompanhando esse raciocínio seu, uma outra face dessa moeda é que a posição em B é uma posição boa também, né, de algum modo, tem a inflação, por isso, porque se for dominância fiscal, o Banco Central o que aconteceu na Argentina, perde a guerra com a inflação, ou a gente, se for bem, vai ter que ter um juro menor, porque não tem... Os dois lados apontam uma posição boa de B. Porque você tem que aceitar o seguinte, que eu acho que as pessoas ainda não entenderam isso. Quando você... De novo, gente, é uma hipótese se a gente cair em dominância fiscal. Se. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que quando você cai nesse cenário, que os juros que são colocados no mercado são juros que você não consegue pagar ao longo do tempo, o que acontece é que mesmo o Banco Central independente, ele joga a toalha. Então não tem como, não adianta eu fazer uma política monetária que o meu tesouro não tem como pagar. Então o que acontece é isso mesmo, o juro real despenca. E aí eu recomendo as pessoas olharem o que aconteceu quando a inflação era muito alta no Brasil. O juro real era zero, basicamente. Assim, você tinha que fazer com o juro real, que o juro nominal, ele sempre corresse atrás da inflação. Para vocês terem uma ideia, lá na década de 80 e início da década de 90, o que a gente mais fazia nas mesas era esperar a inflação ser divulgada, porque no dia seguinte o Banco Central mexia os juros. Porque uma vez que a inflação tivesse sido divulgada, o Banco Central ia e botava os juros para não ficar com a percepção que os juros estavam negativos. Mas ele só era exatamente isso, né? Com a inflação, ele já ajustava o juro logo em seguida. E, Rogério, nessa mesma live, acho que tu havia ali, pelo menos com parte da Bolsa brasileira, essa Bolsa Commodities, havia um certo otimismo ali, né? Vendo, não foi exatamente você que comentou, mas seu sócio falando ali do tanto de fluxo de caixa que se gera para o acionista em Vale Petrobras, especificamente, tem um otimismo, dá para encontrar um pequeno otimismo ali nessa Bolsa Brasileira, velha economia aí? De novo, porque depende do cenário, né? Se você for para um cenário, né, porque eu acho que ficou fora de moda essa discussão, né? Variáveis nominais e variáveis reais, né? Na minha época, lá no começo da minha carreira, a bolsa subia em termos nominais. Então, o importante, né, é a gente entender qual é o cenário que a gente vai trabalhar no futuro, né? Porque se as pessoas elas perderem a confiança na nossa moeda, de novo, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas só como um exercício, dado que a gente está numa situação frágil do ponto de vista fiscal
e não tem nenhuma indicação, né, firme, né, do Congresso, né, e os pleitos que o Executivo coloca na direção de uma solução fiscal, vamos trabalhar com hipótese, só hipótese, exercício, de que a gente escorregue para o caminho argentino, de ter mais inflação e uma certa bagunça na questão macroeconômica. As pessoas vão buscar ativos reais. As pessoas vão comprar casa, as pessoas vão comprar ações, as pessoas vão comprar moeda forte, que é o natural. A minha época, assim, casa era ativo real, era medido em dólar. Não existia esse negócio. Eu vendia minha casa por tantos cruzeiros, cruzados novos, cruzados velhos, seja a moeda que for, não existia isso. As pessoas vão vender minha casa por $50 mil, $100 mil, $200 mil. Até linha de telefone era em dólar, né? Tudo era em dólar. Então, e na Argentina é assim. Né? Se você for lá na Ricoleta e falar, vou vender minha casa por tantos pesos, o nego vai rir da tua cara. Não é assim. As pessoas medem a sua riqueza quando você perde a confiança na sua moeda, elas utilizam outros parâmetros, né? E tendem a utilizar o dólar como esse parâmetro. E aí as pessoas vão olhar para a bolsa em dólar, vão olhar para as casas em dólar e vão olhar para o próprio dólar, né? Então, eu acho que essa é a principal componente. E lembrar, há 6 anos atrás, né, o câmbio na Argentina era 10. Sabe quanto é hoje? 92. Porque é uma variável nominal, o que importa é o câmbio real. Depende de quanto vai ser a inflação. Se o fiscal não... Por isso que é importante as pessoas terem isso na cabeça de como o fiscal é importante. Porque se a gente não tiver condição de utilizar a política monetária para controlar a inflação vai embora. E aí, essas variáveis que a gente fica falando aqui, câmbio 5, 6, perdem o menor sentido. Perdem o sentido. E aí a gente pode falar de números nominais muito altos. Né? Então, vale isso para a Bolsa, vale isso para casa, para ativos reais, vale para moeda estrangeira. Então, quando você me pergunta, a Bolsa vai ser um bom negócio? Nominalmente, eu acho que vai. Porque se der errado, ela vai subir nominalmente. E se der certo, ela vai subir também. Então, eu acho que a Bolsa vai subir. Mas, de novo, o que importa para as pessoas, né? É ela ter a riqueza dela medida em qualquer moeda. Porque suponha que a gente tem uma baita de uma inflação no Brasil e o cara é rico em reais. Sei lá o que quer dizer isso. Pô, sou milionário em reais. Na Venezuela, um milionário não deve dizer absolutamente nada. Pode ser pobre. Um milionário pobre na Venezuela. O meu primeiro salário, eu era um milionário. Eu ganhava 1 milhão daquela moeda lá que eu comecei a trabalhar, também me lembro mais qual era. Não quer dizer nada. Então, eu acho que nominalmente vai subir. Mas o que eu acho que as pessoas têm que começar a pensar é o seguinte: quanto é que a minha bolsa vai subir em dólares? Porque pode ser melhor comprar o dólar. Rogério, eu estou lembrando... Tem uns 3 anos uma palestra que você deu num evento de um banco grande, que você falou do câmbio acima de 5 e virou manchete em todos os lugares. Então, não vamos falar de números, porque senão o que você fala vira... Menos de 3 anos depois a gente já atingiu, né? Uhum. Não, eu acho que o câmbio, assim, quando a gente faz a conta do câmbio de equilíbrio no Brasil, né, só supondo, de novo, a conta corrente do balanço de pagamentos, como todo mundo faz. A conta que o mercado faz, a gente faz igualzinho. Para nós, o câmbio que zera o conta corrente é esse que a gente está. Porque é só ver quanto é que está a conta corrente do Brasil.
Zero. Então, qual é o câmbio que zera a conta corrente? Desculpa. A conta corrente do Brasil. É esse câmbio que a gente está hoje, tipo 5,40, 5,50. Então tá. Então, aí a gente fala, mas pô, zero é agressivo, achar que não vai vir nada para o Brasil? Aí eu pergunto, tá, vai vir de onde? Vai vir para aplicar nesse baita juros que nós temos, 2,75? Não parece. Vai vir de investimento? Pô, investimento nessa situação... A grande vantagem de você hoje ter um negócio fora do Brasil, né, ter um negócio brasileiro fora do Brasil, é que você olha do jeito que os investidores estrangeiros olham. E as pessoas não têm noção de como a gente está, assim, não digo odiado, porque, né, os brasileiros são pessoas espetaculares, amigáveis, fáceis, mas o fato, né, de a gente ter essa questão ambiental que principalmente, né, nos Estados Unidos, com o Biden, e aqui na Europa, ela é muito importante. Tudo aqui na Europa é discutido, né, de como a gente vai ter carros elétricos e não ter carros a diesel, como a gente vai acabar com a poluição, não sei quando. É tudo voltado para a parte do meio ambiente, que é extraordinária, by the way, essa agenda. Mas, enfim, então tem essa parte ambiental. O tratamento do vírus, né, do corona, o Brasil é visto como o pior do mundo, assim, como um risco. As pessoas, pô, eu sou brasileiro, as pessoas se afastam. Né? Como você fosse o transmissor da doença, não importa se você tem ou não. Mas se você fala que é brasileiro, o cara já fica com medo. Política negativa contra o Brasil, contra o Bolsonaro, não importa. É do jeito que as pessoas te veem. E elas te veem muito ruim. O xingamento, a esposa do Macron pegou mal pra caramba, porque é deselegante. O cara pode achar o que ele quiser, mas ele é o presidente, ele não pode falar. Entendeu? É deselegante. O jeito que a gente tratou os parceiros que financiavam a manutenção da Amazônia é deselegante, sabe? Olha, tudo bem, vocês têm uma visão diferente da nossa, não tem problema. Se vocês acham que a gente não está commitment, tudo bem. Mas, sabe, não preciso de vocês ficam aqui explorando. A forma é importante. E isso não quer dizer que a gente não tenha razão, ou que tem razão, não tem razão. Não é essa a questão, é a forma como você se coloca. E o Brasil ele tem se colocado muito em linha com o que tem de mais à direita no mundo e que quando a gente olha de fora, esses países, né, quando a gente fala de Rússia, Turquia, a extrema-direita na Itália, o próprio Brasil e mesmo os Estados Unidos na era Trump, assim, era um cenário assim, político global de tensões constantes. Então, assim, o Brasil ter essa postura mais agressiva, mais incisiva, quando sempre foi um país, né, mais low profile, diminuiu o apetite das pessoas por investimento. Então, você supor que o investimento direto vai crescer no Brasil, ainda mais com esse cenário. O cenário atual já é difícil, mas quando você adiciona essa questão eleitoral de 2022, né, que foi surpreendente, eu acho que assim, não vai vir dinheiro mesmo para o Brasil. Então, você trabalhar com uma expectativa de zero para o externo, eu acho ok. Então é daí para cima, certo? Porque se a situação piorar, os próprios brasileiros vão tirar o seu dinheiro do Brasil, certo? Aí a conta capital, né, que nunca aparece nessa história,
vai fazer toda a diferença. Se os brasileiros começarem a sentir, né, que não há um commitment em preservar o valor do real, as pessoas vão buscar outras alternativas. E aí a gente está falando de um volume de recursos bastante expressivo, né? Então, eu acho que o câmbio é daí para cima. Eu acredito que os Estados Unidos também vai fazer a sua parte, né? Que vai ter um crescimento econômico que é pelo menos o dobro que o Brasil vai fazer. E os Estados Unidos vai começar, pelo menos a mercado, a ter taxas mais competitivas quando a gente olha para o Brasil. Uma questão interessante na inflação também, que eu acho irresistível no Brasil, é o seguinte: o mercado está me dizendo que a inflação lá de 5 anos no CPI vai ser em torno de 2,5%, certo? A do Brasil vai ser 3,5%. Entendeu? É difícil, né? Porque a gente vai ver pressões inflacionárias batendo numa economia como a americana. Dificilmente eu acho que o nosso spread de inflação em relação aos Estados Unidos vai ser só de 100 basis points. Que aí, tá, tudo bem, deu tudo certo, seja 200 basis points, né? 2,5 nos Estados Unidos, com 4,5 no Brasil. Tá, o mercado é 4,70, 4,80. Assim, o prêmio é muito, muito, muito baixo no Brasil, eu acho. Pô, Rogério, sempre entre as suas qualidades, eu acho que está essa capacidade de você enxergar um pouco além do que as condições, né, atuais, não, o que o futuro não vai ser simplesmente uma extensão das condições atuais, e a gente pode testar limites que as nossas mentes lineares às vezes não gostariam de supor. Mas deixa eu fazer uma provocação aqui construtiva para você. Eu acho muito interessante você de fato falar em dominância fiscal e falar de, olha, nosso câmbio, só olhar para a Argentina, né? Mas você não, às vezes, até o próprio Luiz falou isso no Estadão, né? O Brasil flerta com o abismo, mas de algum modo ele volta, né? Tem essa, parece que a gente tem uma certa tendência a uma mediocridade, aqui uma complacência, né? O nosso Macunaíma, que bem, a gente volta para nossa velha mediocridade de sempre. Ali, você não sente também que tem um pouco de, na hora que flerta com a dominância fiscal, aí faz um ajuste. Claro, nunca vai ser o ajuste que a gente gostaria, mas que tem essa certa tendência de uma reversão à média, uma média bem baixa, mas que existe uma média aqui que a gente retorna ela de algum modo? Concordo, mas para isso o mercado tem que precificar coisas diferentes. Se o mercado acha isso, que precifique coisas diferentes, porque essa precificação que está no mercado não me diz isso que você está me falando. Então, o que o mercado está me dizendo é o seguinte: nós vamos para o abismo. 5% de juro real, nós vamos para o abismo. E o abismo não quer dizer, de novo, que o Brasil vai ser anexado pela Argentina, por outro país, não quer, que o Brasil vai dar um calote na dívida, não é isso. O calote é você ficar de novo desorganizado nas condições macroeconômicas, né? Os prazos encurtarem, né? Quando você vai para níveis altos de inflação, como a gente viu no passado, o que acontece é que os prêmios de risco ficam tão altos, né? Você aumenta a variância de uma maneira tão grande, né, que nos modelos, que o que acontece é que os prazos encurtam. Como a gente viu em 2002. Vocês lembram quanto é que foi o longo de emissão de título do Tesouro em 2002? 7 dias. Em 2002, lá na eleição, o Banco Central o Tesouro emitia um título de 7 dias. Então, o que acontece é isso. Como o risco fica muito alto, as pessoas encurtam o prazo. O crédito seca, simplesmente seca, porque você tem uma expectativa de quebradeira generalizada, né? E os prazos encurtam. Então, é isso que eu chamo de bagunça. E a Argentina não foi anexada por outro país e tal, mas você não tem uma sensação que a Argentina colapsou, assim, quebrou. Mas no final é isso. No final você Até no futebol, né? Até no futebol. Eles foram vice-campeões mundiais lá no Brasil, né? Não, é o Roto falando do rasgado, né? Mas se não fosse aquele centroavante lá deles, eles tinham chance, porque perdeu um gol inacreditável, enfim. Mas eu tenho essa noção, assim, essa percepção
de que, obviamente, pode dar certo. Obviamente, dá para sair? Dá. Mas as pessoas precisam querer fazer. Entendeu? A mensagem que é passada, né, quando vai aquele orçamento do Congresso, né, que é uma cara de pau sem tamanho, né? Convenhamos. Assim, você reduzir despesas obrigatórias para caber no orçamento é inacreditável que um negócio sério vá daquela maneira. Mas, enfim, tá lá. Mas isso demonstra, isso para mim é que nem jogo de pôquer. Né, para o pessoal que conhece o pôquer, né, 5 cartas, você me deixou ver 3, escondeu o resto. Mas eu já vi as suas 3 cartas, já vi sabe, grande parte do seu jogo. E o que você me mostrou é que você não está comprometido em ajustar o fiscal, pelo contrário. Você está comprometido em piorar o fiscal, de estourar o teto, de criar novas despesas, burlando o teto de gastos. Enfim, de novo, nós somos agentes passivos. Não foi nenhum de nós que foi lá no executivo propor aumentar o gasto. Não foi nenhum de nós que foi lá sentar lá com o Arthur Lira e falar: vai, aumenta aí o gastinho, passa um gasto aí por fora, faz uma rubricazinha diferente aí. Não fomos nós somos. A gente reage ao que os governantes fazem. Se eles fazem bobagem, a gente reage desse jeito. Então, o que eu digo é o seguinte: façam as coisas direito, que nós vamos reagir adequadamente. Se fizerem as coisas na direção negativa, nós vamos reagir de modo negativo. É simples como isso. Deixa eu pegar uma última aqui do meu lado, nisso que você falou, dessa passividade aqui, nossa, e você está coberto de razão, claro, mas não tem um pouquinho de responsabilidade nossa também nesse sentido aqui? A elite brasileira, de algum modo, não poderia nós também perseguirmos talvez uma terceira via? Tem o Luiz, nessa entrevista do Estadão, né, fala, só vejo 10% de chance de não termos essa bipolaridade aí no segundo turno. Aí o Armínio, na Folha, escreve ao contrário, não, acho que tem bem mais do que 10% de chance, vamos com calma e tal. Como você está vendo, e você acha que a gente, como uma elite brasileira aqui, interessado no ajuste, tem algo que a gente possa fazer para sair dessa passividade? Sinceramente, eu não tenho essas posições políticas ou ideológicas, né, que condenam um partido político ou um lado ideológico a ter um desempenho negativo. Né? No final, a gente está vendo o AMLO lá, o López Obrador, no México, que ele é responsável. Até agora foi responsável, está começando a fazer umas bobagenzinhas, mas do lado fiscal foi super responsável. O primeiro mandato do Lula foi super responsável, né? Do finalzinho que deu uma escorregada com a crise de 2008. Ou seja, eu também não tenho esse dogma assim que de direita tem que ser ruim, ou de esquerda tem que ser ruim, a gente necessariamente precisa de um de centro. Não, eu só acho que precisa de pessoas que tenham responsabilidade com o país. Entendeu? Que as pessoas entendam que é óbvio que a gente tem milhares de problemas, milhares, né? De educação, de saúde, de transporte público. Assim, você parar para ver o noticiário no Brasil, e aí não precisa ser na Globo, pode ser em qualquer canal, escolhe o que você quiser, mas a notícia é ruim, os hospitais, não falta orçamento para o hospital, não falta orçamento para a educação. Por que a gente não avança? Por que a gente não faz direito? Aí é porque é de direita, é porque é esquerda, só o centro resolve? Será que o centro resolve? Também não sei. Eu acho que falta na nossa sociedade, falta uma conscientização de prioridades. Entendeu? E eu acho o seguinte, que ninguém tem prioridade com o tesouro. Ninguém. No final parece que é só imprimir, é só gastar e que não tem fim. É como se qualquer um de nós fosse usando o cheque especial e que nunca ninguém fosse nos cobrar, né? E que a gente não tem obrigação de pagar o banco que nos emprestou. Temos sim. Então, o que a gente faz quando emite um título do Tesouro é dizer o seguinte: olha, você me empresta que um dia eu vou te pagar?
Agora, se você chega para mim e diz o seguinte, ó, sabe aquele dinheiro que você me emprestou? Veja bem, não vou conseguir te pagar. Aí você perde. As pessoas têm que ter essa consciência, né, de que a gente se endividou para ajudar as pessoas. Mas uma vez que a gente ajudou as pessoas, a gente tem que encaminhar uma solução para aquele ajuda que eu antecipei há tempos atrás, né? Quando começou a pandemia e a gente aprovou o orçamento lá de guerra, né, eu falava, gente, já coloca qual é a solução lá na frente. Já sai um casadinho daqui, porque se deixar lá para frente, a gente não vai fazer. A gente conhece o Brasil, a gente sabe como é que é, né? Na hora que a gente vai ter que reverter. E isso vale para qualquer país. A gente está vendo isso em todos os países, né? Os Estados Unidos agora tinha que diminuir, aumentou o fiscal. Na Europa, a mesma coisa. Você acha que conseguiu retirar os estímulos que fez no ano passado? Nada, renovou tudo. É muito. Dar é fácil, retirar é quase que impossível para um político. Então, a minha sensação é que não é centro, direita, esquerda, não é essa discussão. O que o Brasil precisava era de uma reforma política. Eu acho que é a reforma mais importante que o Brasil precisa, não é a tributária, não é a administrativa, é a política. Porque tudo passa por Brasília, né? E você tinha que começar de novo, né? Outro dia me perguntaram qual é a solução para o Brasil? Álcool e fogo, né? Bota fogo e começa do zero. Porque como tá, não dá. Tá viciado. Então, eu acho que o Brasil ele precisa, a sociedade, né, se você vê a sociedade, o povo brasileiro é trabalhador, né? Você vê que qual é a briga das pessoas? Não, eu quero trabalhar para sobreviver. Né? As pessoas não querem ir para o hospital, as pessoas não querem morrer, elas querem trabalhar, é um direito delas. Mas a gente não tem como manter elas em casa porque acabou o dinheiro. Porque é bacana falar, faz um lockdown. Aqui eu estava em lockdown em Londres, Portugal teve um lockdown, continua ainda, a gente ainda está na fase de confinamento aqui. Mas o governo apoia, o governo dá o dinheiro para a pessoa ficar em casa. O governo dá dinheiro para os estabelecimentos ficarem fechados. Então o cara fala, pô, que droga, tô mal, vou me endividar, vou perder cliente, enfim, tô numa situação ruim, mas pelo menos o governo dá algum apoio. O problema é que no Brasil a gente perdeu essa capacidade, o Brasil não tem mais gordura, a gente perdeu capacidade de dar apoio. Então por isso é que está dando essa confusão. Então o que eu acho que falta no Brasil é essa questão de colocar prioridades, né? Realmente a gente tratar o tesouro e o orçamento, né, com o respeito que ele merece. Eu acho que o combate à corrupção é super importante, mas também a questão né, da responsabilidade orçamentária, né, de fato o dinheiro que é alocado para cada uma daquelas rubricas, elas serem de fato que gerem um benefício ao cidadão. Porque, de fato, o dinheiro vem de nós mesmos, né? Nós pagamos impostos para o governo depois fazer as alocações. E eu acho que o cidadão está muito mal servido, né? A gente não tem prioridades, a gente não tem transparência, a sociedade é uma sociedade dividida, exatamente no ponto que você falou, entre esquerda e direita. É um debate que tudo é político. Né? Até a vacina virou um debate político. Uma questão, né, de saúde, né, da vida das pessoas virou um tema político. E não é só no Brasil, não. Aqui na Europa, essa questão da AstraZeneca também é um debate político. Então, sabe, eu acho que a sociedade ela precisa se entender. Né? As pessoas precisam respeitar as opiniões, né? O debate precisa voltar. Hoje em dia não há debate, só há briga. Você emite a sua opinião, as pessoas te atiram 15 pedras, você não tem direito a ter opinião.
Então ninguém conversa com ninguém, fica todo mundo assim, e o futebol, e o tempo. As pessoas não falam mais sobre as coisas, elas têm medo de se expressarem, né, e serem críticas e colocarem as suas visões. Então, eu não sei bem se o centro vai resolver esse problema. Seria bom do ponto de vista do debate, mas se não puder debater, né, se no final ser aquela briga que a gente vê em todas as eleições, que é um jogo baixo, né, de assim, cada vez uma baixaria maior, das pessoas acusando fake news, não sei se vai mudar muita coisa. Então. Porque a gente já teve bons momentos na direita, a gente já teve bons momentos na esquerda, mas a realidade é que se perde ao longo do tempo e a gente avança pouco. Rogério, e a dívida só cresce. Rogério, para a gente finalizar aqui, aproveitar que você está aí em Portugal, a SPX fica em Londres, onde você trabalha, mas você está em Portugal, e até para dar um pouco de esperança de que algum dia aqui vai melhorar, como que está o ritmo de vacinação aí na Europa, a recuperação, como que... Você já tomou sua vacina? Já tomei a minha primeira dose. O bom dos países desenvolvidos, né, é que tem planejamento. Isso é extraordinário, porque eu não só tomei a primeira dose, quando eu sei quando é que eu vou tomar a minha segunda dose. Então, é tudo programado. A Inglaterra, ela já soltou um plano, né, de como vai ser levantado o lockdown que a gente estava. Então, a gente agora, se não me engano, dia 17 de abril, a gente entra numa outra fase, então as pessoas já podem ir ao parque, se encontrar com um grupo de até 6 pessoas, esportes ao ar livre já podem ser feitos, os restaurantes, dia 2 de abril, os restaurantes voltaram a ser abertos na parte de varanda, né, de esplanadas. Então, não é só a questão, né, da previsibilidade da vacinação, mas da previsibilidade para o business. Porque quando você lança o plano, né, de levantar o lockdown, as pessoas já se preparam para aquilo, isso já movimenta a economia. Então, é super importante, porque se eu te perguntar, vem cá, bacana, o Brasil vacinou todo mundo, e qual é o plano? Não tem plano, né? O plano essa semana fecha, não sei aonde, aí depois esse aqui reabre escola, mas não tem um plano nacional. Eu tenho escutado isso de muitos pesquisadores da área da ciência no Brasil, que falam que é importantíssimo a comunicação, e a gente vê isso aqui na Europa, é importantíssimo a comunicação a partir do poder central. É muito importante ter uma pessoa que fale por todo mundo. E o que os governadores pedem, né? Que o presidente assuma essa responsabilidade. Mas quando o presidente ele não é convencido, né, de vacina, de que o vírus é perigoso, aí é difícil, porque a comunicação sai torta. Então as pessoas não sabem direito o que elas têm que fazer. Vem cá, as pessoas têm que dizer que eu tenho que ficar em casa, mas o presidente diz que eu tenho que trabalhar. O que eu faço? Então é confusa a mensagem. E aí não tirando o direito do presidente de ter a opinião dele. Pode ter a opinião dele e tem que ser respeitada, mas precisa ter uma mensagem clara para a população. Rogério, quero te agradecer imensamente aqui. Puta, sempre uma aula, é muito bom conversar com você. Muito obrigado, parabéns por mais um trimestre fantástico. Sei que para você isso já é corriqueiro, né? Mas mais um trimestre fantástico e parabéns e muito obrigado. Não, eu que agradeço. A questão da performance, a gente não gosta muito de falar de performance, porque a gente não fala nem quando a gente está indo bem e também não gosta de falar quando está indo mal, né? Então a gente não gosta de performance. Para a gente o importante é sempre olhar para frente, né? Como é que tem... A cota já foi dada, né? E por um acaso ela não foi nem botada no bolso porque a gente ainda está com as posições, então não quer dizer absolutamente nada. Mas, de qualquer maneira, é sempre de hoje
para frente, né? Como é que eu faço para ganhar dinheiro hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano? Então, é uma vida que quase igual de um pipoqueiro, né? Que tem que fazer pipoca boa todo dia, porque se queimar algum dia, ferrou. Tá retirado, Então, tá retirado o parabéns, então, mas fica o agradecimento. Como cotista aqui claro. também, como cotista, você não quer falar da performance, eu fico feliz por ela. Obrigado. Não bota lá no bolso, não. Valeu. E obrigado, Rogério, aí pela parceria de longa data e que ela continue junto com as próximas cotas, né? Para frente. Tá ótimo, gente. Brigadíssimo aí. Agradecer aí o público que está nos escutando, que nos escutou. E vamos em frente. Tem salvação, mas precisa que as pessoas se comprometam e sejam ativas nesse processo de consertar os erros que a gente cometeu nas últimas décadas, né? Então, é muito importante que a sociedade esteja consciente e unida para tentar reverter esse quadro, para justamente a gente não escorregar nesse precipício. Tem chance de sair dele, mas as notícias que vêm no noticiário, elas não são muito favoráveis, elas não estão nessa direção, a gente precisa corrigir a rota. Obrigada, Rogério, uma honra ter você aqui com a gente. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau.